Bem, entendendo a pedidos, né? O risco, ele, na verdade, é a possibilidade de perda financeira, né, no âmbito do investimento. A gente fez todo um trabalho para mensurar o retorno, certo? Em determinadas decisões que nos foram impostas, a gente se deparou com retornos assim até iguais, e isso torna-se impossível de você escolher um ativo uma vez que apresenta o mesmo retorno. Isso obriga a gente a pensar no risco, e não é só por isso, né? Porque eu posso ter maior retorno, não é? E optar pelo risco, pelo menor risco, não é? De repente eu tenho dois ativos, um deles com um retorno melhor, porém com um risco maior. Então eu acabo optando pelo menor risco. Então a gente tem que saber mensurar risco, tá? Quais são as medidas que nos são ofertadas para mensurar risco? São as medidas de dispersão tradicional, a amplitude, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A amplitude, ela é muito simples, porém não é tão eficaz. O que é mais eficaz passa a ser o desvio padrão. No entanto, o desvio padrão, ele, em determinadas situações, obriga a gente a trabalhar com coeficiente de variação, que aí ele é muito mais eficaz, porque eu estou fazendo uma relação do desvio padrão, quer dizer, com o risco e com o retorno médio. Vamos ver isso aqui na prática, né? E aí eu escolhi um exemplo utilizando uma série histórica, tá? Vamos ver a amplitude aqui desse primeiro caso. Esse primeiro caso aqui tem uma amplitude. Amplitude a gente escolhe o maior retorno menos o menor retorno de uma série, tá? A amplitude aqui seria, vamos lá, vou botar a amplitude. Seria o maior, teria 17, menos o menor, que seria 12,5. Logo, essa amplitude aqui é de 4,5%, tá? Isso aqui é uma medida de risco, só não é tão segura como o desvio padrão. Então, vamos ver, né, como se comporta o desvio padrão aqui nesse caso. Nós temos duas fórmulas de desvio padrão. A primeira fórmula envolve a questão da probabilidade e a segunda fórmula é específica para os casos de série histórica. Simplesmente, olha só, eu aqui nessa fórmula não tenho o advento da probabilidade. Então, não é? Ela é a raiz quadrada do somatório, não é? Do retorno do ativo menos a média do esperado dos retornos dividido por n menos 1. N está aqui a quantidade de eventos, no caso, né? O N aqui, eu tenho 3 registros, né? 3 anos no caso. O N-1 aqui eu utilizaria o quê? 3 menos 1, que daria 2. Vamos fazer aqui todo o quadro para a gente bater essa fórmula. Então, na verdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, eu tenho o K, agora eu vou descobrir o K médio. O K médio dessa série aqui, né? Como é que eu calculo a média dessa série? É 14 mais 17 mais 12,5 dividido por 3. Tá? Aqui 31, 43, mais 4, 11, 43,5, 42,5. Não é isso? 17, 11, 13,5, 93,5, 4, 7, 11, 2, 13, 2, 3, 4. Dividido por 3, isso aqui vai dar 14,5, tá? Então,
a nossa média aqui, o K esperado aqui vai ser 14,5%. Aí eu trago ele para cá. E faço o que agora? Ó, eu tenho um K médio, eu preciso fazer a diferença entre eles. Isso aqui vai dar 14 menos 14,5. Isso aqui ficou negativo em 0,5. 17 aqui vai dar positivo 2,5. Tá? E aqui vai dar negativo em 12. Negativo 2. 14,5, 2. Certo? Então, já fiz, ó. Coloquei o K médio, tirei, fiz a diferença entre eles, agora eu vou elevar ao quadrado. Pegar o meio e elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,025. E agora, o 2,5 vai dar 0,2,5 elevado ao quadrado, né? A diferença elevada ao quadrado, 0,00625. 625. Agora, aqui está faltando um zero. Tá? 0,025. Aqui, 2,5 elevado ao quadrado, 0,0625. Isso aqui, percentuais. E isso aqui, 2 elevado ao quadrado, vai dar 0,04%. Se eu somar essa galera toda aqui agora, tá? Porque é o somatório, se eu somar essa galera, eu vou chegar a 0,10%. Tá? E agora, depois que eu fiz tudo isso, eu vou, ó, fiz tudo isso aqui, isso aqui é o meu numerador, ó, vou apagar essa canela aqui. Depois que eu fiz o numerador, agora eu tenho que dividir, ó, pegar esse 0,1050, divido por n menos 1, que vai dar 2, né? Esse 2 aqui, ó, é o n menos 1. Eu tenho 3 registros na série, tirando 1, fico com 2, né? Eu vou botar aqui do lado, ó, quem é esse 2? N menos 1, que é 3 menos 1, que é igual a 2. Então, isso aqui dividido por 2 vai dar 0,52. Isso aqui vai dar 0,5250. Tá? Agora, para eu chegar ao desvio padrão, tá vendo aqui, ó, primeiro somatório do K menos o K médio elevado ao quadrado. Somei todo mundo, deu 10,50. Aí o 10,50 está aqui. Tá? Eu dividi por 2, que é o n menos 1, e agora eu vou tirar a raiz quadrada desse cara. Tá? E a raiz quadrada desse cara vai ser 2,29129. Isso aqui é por cento, né? Aí o desvio padrão
nosso primeiro caso. Ok? Só para fechar aqui o exemplo de série histórica, tá? Eu tinha esquecido que esse valor aqui, ele é negativo, tá? Ele é negativo. Só que aqui, quando eu elevo ao quadrado, o efeito some. Então, né? Só essa ressalva, espremi aqui no cantinho, né? Cheguei ao somatório, está aqui, ó. Isso é um numerador, né? É exatamente igual a essa expressão, dividir por n menos 1, né? Que é o 2, estaria a raiz quadrada, cheguei aos 2,29. Vamos guardar isso aqui, porque agora nós precisamos ver o exemplo com probabilidade, tá? A fórmula com probabilidades, ela é essa aqui, tá? Eu tenho que fazer...
Começar para a gente é o desvio padrão, tá? Então, tá aqui os dois exemplos, estão, né? Os dois exemplos, tanto em situação de série histórica, né? Chegamos ao desvio padrão utilizando essa fórmula, e também com a situação de probabilidades utilizando essa fórmula aqui para o desvio padrão. Então nós temos, se nós tivermos que optar, que decidir por uma ou outra, vamos supor que eu tivesse que decidir qual o investimento que eu faria aqui ou aqui, tá? Agora eu vou resumir a história para a gente poder tomar a decisão, ok? Bem, depois de calculado o desvio padrão, eu vou para a minha planilha de decisão. Eu tenho os retornos, tá? Aqui, o exemplo da série histórica, eu cheguei a 14,5,
exemplo, com probabilidade 20. Até então, sem conhecer o risco, eu certamente iria escolher, tá, essa carteira aqui que nós montamos lá no exercício. Porém, agora a gente leva em consideração o risco do processo decisório. E, né, o desvio padrão, ele tem uma característica mais, né, ele é mais seguro do que a amplitude. Então vamos deixar a amplitude de lado. O desvio padrão, né, ele está apontando que a carteira que foi montada, né, dentro do cenário com probabilidades, a carteira tem um risco maior. Essa carteira aqui tem um risco maior do que a série histórica. Né? Eu tenho melhor retorno, mas eu tenho o pior risco. O que eu faço? Vou no retorno ou vou no risco? Né? Percebendo aqui, ó, por que o risco aqui é maior? Isso é uma medida de dispersão. Então, quanto maior, mais se distancia da média. Então, eu tenho o risco de ocorrer resultados desfavoráveis, né? Já que aqui existe uma concentração maior em torno da média. Tá? Então, esse cara aqui é mais arriscado do que esse. Então, eu tenho o melhor retorno, mas em compensação eu tenho o maior risco. Então, eu fiquei com medo. Eu não quero correr o risco de ter um melhor retorno. O que eu tenho à disposição? A medida chamada coeficiente de variação. O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pelo retorno médio. E aí, né, 2,29 dividido por 14,5, isso aqui vai dar 0,1580, tá? Percentual dividido por percentual, sumiu, virou um número absoluto lá qualquer. E o outro é o 0,2246, tá? 4,49 dividido por 20. Bem, tomando-se por base o coeficiente de variação, e ele também é uma medida de dispersão, e a medida de dispersão quanto menor, melhor, então eu vou escolher esse ativo aqui que a gente formou analisando uma série histórica. Esse cara aqui, é o melhor investimento. Tá? Por quê? Porque o coeficiente de variação que relaciona risco com retorno, quer dizer, desvio padrão com retorno, está apontando uma dispersão menor. Logo, eu vou escolher esse investimento. É óbvio, né, que tem gente que gosta de correr risco. Então, ele vem aqui e vai escolher o retorno do cara. Dentro das medidas de racionalidade que a gente dispõe, né, são elementos estatísticos, né, não se questiona, a gente está aqui, né, diante da menor dispersão, e é aqui que a gente vai escolher como a decisão, né? Se eu tivesse que opinar, eu faria teria essa opinião, ok? Então, aí, espero que tenha ajudado, que tenha melhorado aí o Excel.